Doutora Sandra, explica para a gente um pouco sobre a competência da CORPRE, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios, e a CORPEV, a Coordenadoria de Processamento das Requisições de Pequeno Valor, quando o devedor é o Distrito Federal, tendo em vista que os pagamentos e os questionamentos têm um rito próprio. Ah, sim. Quando a gente está falando sobre CORPRE e CORPEV, a gente já está em uma última fase do processo. Só para a gente se situar, né? Existem várias situações, por exemplo, gratificações de servidores públicos não foram pagas, a gente já está lá no final, que é justamente para o implemento da obrigação que ficou condicionada na sentença, depois de recurso, depois de anos de debate, né? Em que o ente público ele sai como devedor, ou seja, né, o servidor, a parte que foi, né, tolhida de um serviço essencial de saúde, parte que sofreu alguma indenização, né, numa escola, um acidente, enfim, né, situações dos mais variados graus. Aí, tudo transitado em julgado, partimos então para o cumprimento de sentença. Hoje tudo é feito pelo meio eletrônico, né, mas há um resquício de processos físicos ainda bastante acentuados. O Tribunal de Justiça, por uma questão de organização, criou esses dois setores do tribunal, que é a coordenação de precatórios e a de RPVs, né, que são as requisições de pagamento de menor valor. Então, como que ficou estabelecido? Inicialmente, até 40 salários mínimos se expedia o RPV. O que o juiz fazia? Vinha o pedido de cumprimento de sentença, o juiz, diante da documentação toda, né, verificava, está tudo ok. Às vezes, antes de se expedir, há ainda um procedimento de definição do valor. Há uma briga muito acentuada assim, sobre correção monetária, qual que é o índice que vai viger para que, né, porque como toda decisão judicial precisa ter a correção monetária, né, é um elemento, um requisito legal, é impositivo, enfim, fica-se nessa discussão sobre o índice que vai viger. Então isso emperra muito, né? Porque antes da gente só expede o precatório ou o RPV quando tudo está definido, as partes estão acordes com relação ao valor, né? Porque precisa entrar numa fila para pagamento. Por isso que a gente fala, mas ser credor, né, do ente público é a pior coisa que tem, porque às vezes morre e não recebe, é verdade. Né? Que acontece? Depois de todos os problemas que a gente encontra ainda no cumprimento de sentença, expede-se esse documento, né, que é o precatório, se o valor for superior a 40 salários mínimos, ou RPV. Então, concentrou-se isso na CORPRE e na CORPEV, justamente para que, se houver a disponibilidade do ente público orçamentária, né, porque a gente entra dentro do orçamento, de pagar, ficou-se tudo congregado num setor só, facilitando, né, a parte, os operadores que estão lá, o servidor público, enfim. As audiências de conciliação. Então, o que o ente público faz? Ele propõe a renúncia da parte credora de um valor X para ela receber logo, né? Isso acontece demais. Então, a pessoa abre parte, renuncia ao crédito que ela tem para que ela possa receber, não ficar mais esperando na fila. Então, ela sai daquela fila, né? Porque a fila é por ordem de chegada mesmo, né? Então, a última informação que eu tive foi que o último pagamento precatório ocorreu em 2007, pra gente ver. 2007, gente, é muito tempo, né? Acontece mesmo, as pessoas morrem e não recebem, né? Então, é um quadro difícil, porque independe, né, de uma gestão do tribunal, a questão realmente de poder executivo local. Tem que ter o orçamento, a crise, né, segundo o que consta para nós, que a gente vê fluindo nas ações, né? Nenhum reajuste, dificuldade de pagamento, crise na saúde, né, os governos que deixam, né, os rombos, né, as improbidades que vêm decorrente de tudo isso, realmente a gente pode até presumir, né, porque não estou ali vendo a viver a cor, mas assim, presumir que há uma incapacidade financeira de pagamento desses créditos. A notícia é verídica, né, foi constatada no órgão mesmo, e
A evolução que nós temos em termos de agilizar, né, esse pagamento são os RPVs, né, mesmo porque os valores são menores. Então, o que o Código recente instituiu, também tem uma portaria do Tribunal, que ela é do ano passado, para otimizar pelo menos os pagamentos dos valores menores. Primeiro, vamos considerar que houve uma discussão sobre o valor dos RPVs. Essa foi a primeira discussão que graçou aí pelo meio jurídico há bastante tempo até que fosse definida. Ocorreu o seguinte, uma ADIM, que é uma ação direta de constitucionalidade, foi apreciado pelo Conselho Especial do Tribunal porque o Poder Executivo editou uma medida de que os RPVs não podiam mais ser pagos nesse valor, era 10 salários mínimos. E eles aumentaram, tentando, eu acho, não sei se foi política eleitoreira, não sei o que houve, mas aumentaram o valor para até 40 salários mínimos. O que aconteceu? A edição me parece que teve um vício formal, porque não podia ser iniciativa de quem foi. E aí o tribunal, entendendo pela inconstitucionalidade, falou, olha, não pode, RPVs tem que voltar, se querem alterar, tem que fazer pela medida legislativa correta. Então, volta-se ao valor de 10 salários mínimos. Então, o que aconteceu? Nesse meio tempo, até que se discutiu tudo isso, vários RPVs foram editados com valores a maior. Né? E eles ficaram parados também, assim como os precatórios, acabaram ficando parados. Tanto foi verdade que o tribunal precisou, né, criar uma seção específica para RPV, dado o acúmulo, né? Como o valor estava grande, enfim, também não estava pagando. E aí, o que o tribunal faz? Né? O que o tribunal faz? Porque, em face da situação, o CNJ também, né, compelindo o tribunal a tomar uma atitude, porque não pode ficar parado esse tanto, né, um valor pequeno, de pequena monta. E aí o tribunal definiu assim, modulou os efeitos do julgamento assim, tudo que tivesse expedido já com o valor de 40 salários mínimos não ia ser alterado, porque senão o que ia acontecer? Tinha que voltar para as varas de origem, para quem expediu os RPVs, retificar o valor e voltar de novo, né, lá para a Corpv. Então, o que o tribunal decidiu? Modulando os efeitos dessa ADIM, ele disse assim, que tudo que tivesse expedido até a data do julgamento prevaleceria, ou seja, o pagamento pelo RPV do valor na maior teria que ser feito. Os dali para frente teriam que ser minorados no valor de 10 salários mínimos. Isso tudo impacta, a gente fala, isso não é nada, isso é uma bobagem. Não é verdade, gente. Isso impacta muito no dia a dia de quem está à frente dessas varas. Por quê? Porque a Corpore e a Corpv, elas não decidem, lá não se decide nenhum entrave a esse título. Tudo que acontece, qualquer incidente, qualquer problema, seja de valor, tem que tirar o índice tal, olha, tem excesso não sei das quantas, porque, né, o Distrito Federal começa, né, aquela política de, sim, hoje eles não abrem mão nem de R$100 de honorários, eles não abrem mão mais. Acho que é uma política mesmo, questão de, né, ordem, né, política. E aí a Procuradoria do DF precisa agir para implementar, né, essa política pública feita que não abre mão de nada. Então, tudo é questionado. O que acontece? Quando vai a petição, lá, o processo já está para pagamento lá. É um documento, né, o RPV é um documento, enfim. Ele é feito uma pastinha, como se fosse uma pastinha lá na Corpv, e o processo original fica no arquivo da vara original, esperando o pagamento. Se é pago lá, é feita a comunicação, o processo vai embora. Só que quando tem qualquer incidente dessa natureza, o que acontece? Desarquiva o processo, o juiz da vara, vendo as petições de um lado, eles mandam a Corpv, né, ou a Corpre, mandam a cópia lá do incidente para a vara de origem, junta no processo, aí o juiz vai lá, olha, é isso, o índice está errado, não, olha, tem excesso, uma trabalheira. Inclusive houve um conflito de competência, inclusive eu fui uma das que propaguei a ideia, no sentido de que a Corpore e a Corpv tinham que ter o poder decisório, porque afinal de contas, ao que nos constava, a presidência designava um juiz para estar lá, porque até mesmo havia as audiências de conciliação que eram feitas lá, e eu não conseguia entender por que então o juiz de lá não decidia, tinha que fazer todo esse percurso, meu Deus do céu, voltar, discutir tudo, a parte já está lá, para que voltar? Não, volta tudo, e perdi nos conflitos de competência, né? Com relação a essa situação, no entendimento do tribunal, o competente para analisar
todos os incidentes relativos ou questionáveis aí diante dos precatórios da RPV já emitidos é do juiz da vara de origem, ou seja, do juiz natural do processo. E eu perdi. Então, isso foi impactando até que, com a advertência do CNJ, no sentido do pagamento, porque não pode ficar parado, né, o RPV, o pequeno valor não pode ficar parado tanto tempo. E vendo a situação do Tribunal de Justiça, com aquele mundo de coisa parada, né, nas sessões, enfim, pressionando o tribunal registrou uma portaria no ano passado, junho do ano passado, que corresponde hoje realmente ao que o Código prediz, que é a competência para o pagamento, para requerer o pagamento dos RPVs é da vara de origem. Então, o que está acontecendo hoje? Todos os RPVs, a partir da portaria, que foi em junho de 2018, estão sendo feitos pela vara de origem. Qual que é o procedimento? A gente tem que resolver todas as questões relativas a incidente, correção monetária e tudo, chegar a um valor definido, intimar o Distrito Federal para pagar no prazo de 60 dias, tudo é feito via eletrônica pela própria vara. Se não houver o pagamento do RPV, nos 60 dias, o juiz faz um bloqueio via Bacenjude, porque a gente tem um acesso, né, direto a Bacenjude, que também é uma evolução, a questão de celeridade, e aí a gente consegue bloquear aquele valor, faz né, o sequestro da verba pública e entrega para a parte através de uma vara judicial e assim a gente acaba com o processo. A questão é que isso só está sendo feito de 2018 para cá. E qual é a justiça que a gente faz no caso para quem tem um RPV antes de 2018? Porque essas pessoas estão sendo tolhidas do recebimento em detrimento dessas novas, né? A gente tem que ver isso. É uma injustiça, porque, afinal de contas, quem teve o RPV editado após 2018 está recebendo antes de quem já estava lá, ó. E aí estamos de novo com essa questão, né? Em voga, ainda está para ser definido, porque isso também vai repercutir. Imaginemos nós que a última vez que foi pago, não sei se foi RPV, foi 2012, essa eu não tenho informação assim certeira. Mas o acúmulo é grande e o fato é que se a gente, nós que falo da vara de origem, tivermos que receber todos esses RPVs antes de 2018, vamos ter um trabalho assim bastante soberbado, acrescido e mais difícil ainda porque hoje nas varas de fazenda pública já estão instalados cartórios, né, jurídicos únicos, ou seja, nós não temos mais condição de manejar nenhuma diligência, nós hoje que somos apenas né, gabinete, estamos nessa titulação. Então isso vai impactar bastante nos cartórios, é uma preocupação crescente né, perante as varas de fazenda pública, porque o recebimento impacta numa vultuosidade de processo muito grande. Ou seja, são diligências que têm que ser feitas e incidentes que têm que ser resolvidos, né, porque não é só chegar lá, né, resolver e expedir. Se não houver questionamento nenhum, tá tudo certo, pode até ser que aconteça assim. Mas se tiver o questionamento, volta-se tudo, isso é um prejuízo muito grande, né, então tem que ser visto. E eu não tenho notícias ainda sobre uma decisão, estamos aguardando, mas acredito que vai sair esse ano, uma pressão grande do CNJ, o tribunal vai ter que cumprir e é uma realidade nova que nós vamos ter que enfrentar. Vamos. Muito obrigada, professora. Nós conversamos com a doutora Sandra Cristina Candeira de Lira, juíza titular da 6ª Vara de Fazenda Pública. Até o próximo programa.